Bem, hoje é dia 29 de julho de 2025. Estamos aqui para o exame de qualificação de mestrado do curso de Engenharia de Gestão da Inovação da UFABC. O senhor Marcelo Urbano será arguido hoje. E é isso, Marcelo, é com você. Você tem 20 minutos. Pode fazer o que você quiser aí. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação, preciso de autorização. Tá, peraí. Tornar apresentador, pronto. Liberei aqui. Obrigado. Tá, eu vou desligar minha câmera, tá? Então, vamos lá? Estão vendo? Está funcionando aí? Sim, tá funcionando. Tá bom, então vamos lá. Então, bom, agora eu só estou vendo a apresentação, não estou vendo vocês mais. Bom dia, então, a todos. Quero agradecer a presença de todos, meu orientador Alexandre, meu orientador Júlio, tá? E o Rômulo, o pessoal da banca aí. Agradeço bastante pela presença. Espero que a gente consiga avançar mais, melhorar um pouco mais o trabalho, tá? A minha dissertação, ela aborda o tema da inovação no mercado brasileiro de seguros. Procurou fazer um mapeamento objetivo aí de fatores e práticas de sucesso. O que ajuda, o que influencia, o que é uma boa prática, o que é uma boa tecnologia, etc., ou metodologia ou estrutura para alavancar, para contribuir para o sucesso da inovação no mercado de seguros. Tá? A gente tem um pequeno roteiro aí que ele vai fazer, tá? Não vou perder muito tempo com isso. Uma introdução, qual foi a proposta da pesquisa, o problema, os objetivos, por que a gente acha que isso era importante, que isso vale a pena tocar para frente, uma pincelada muito rápida, como que está o setor dos seguros no Brasil em relação à inovação, etc., o que foi feito, qual o método, qual o caminho que a gente seguiu para chegar no trabalho, a base teórica de tudo isso. A gente teve um conjunto aí teórico principal, mas que foi crescendo muito ao longo do tempo, quando a gente entrava em temas específicos. O que a gente identificou, os grandes grupos, as grandes práticas, como que a gente agrupou o resultado da teoria, não é verdade? E a gente tentou fazer uma validação, criar algum instrumento prático muito simples, tá? Tinha ideias originais, depois a gente acabou simplificando bastante, e fazer uma pesquisa piloto para validar se aquilo que a gente estava propondo parava em pé. Com isso, a gente tem umas primeiras conclusões, tanto da pesquisa teórica quanto dos resultados da pesquisa piloto, tá? E a gente vê alguns caminhos, algumas oportunidades abertas, algumas coisas que poderiam ser melhor com próximos passos aí, tá bom? Então vai ser mais ou menos o que a gente vai apresentar aqui nesse tempo. Então, todo mundo sabe, inovação é uma coisa extremamente importante, todo mundo está atrás da inovação, todo mundo quer inovação, todo mundo fala em inovação, o setor de seguros não é exceção, tá? Além de todas as características da inovação que se aplicam a qualquer empresa, o setor de seguros tem as suas características próprias, tá? Então, é extremamente importante para ele inovar como resposta ao próprio fato de que ele lida com uma coisa que está em efervescência, em grande crescimento do mercado, que são riscos. A gente está cada vez mais tendo o crescimento, o surgimento, a evolução, tanto de novos riscos como de exigências em relação ao que a gente está vendo. O nosso ambiente de negócio, o nosso ambiente econômico, o nosso ambiente social, o nosso ambiente, entre aspas, ambiental, está mudando muito. Isso está trazendo coisas novas, está trazendo desafios novos, e a gente tem um mercado de seguros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tendo que responder a isso. Tá? Os consumidores estão mais exigentes, estão mais flexíveis, não existe mais o empacotamento, não resolve mais uma boa parte dos casos, a gente precisa de personalização, de customização, e o setor de seguros é um dos que está sendo desafiado nisso, e talvez por lidar com riscos de um cenário tão
evoluindo e tão mutante, tão instável, ele acaba sendo mais ainda demandado. No Brasil, a gente tem os desafios da regulação, tá? Que existe no mundo inteiro, mas o Brasil, a gente sabe que a gente tem um ambiente jurídico, um ambiente institucional que não é tão estável quanto nos demais países. Então, a regulação no Brasil é uma coisa que o mercado segurador precisa estar muito atento, tanto para atender exigências que não existiam, como para aproveitar oportunidades que a abertura da regulação vão trazendo. A gente tem um mercado muito concentrado, a gente tem algum grupo de empresas, principalmente grandes instituições financeiras, que tem... Desculpa, essa tosse vai acompanhar a gente um pouquinho hoje. A gente tem um grupo de empresas baseadas em grandes redes de distribuição que tomaram conta do mercado, por mais que hoje ainda se fale, mas a maioria das pessoas não quer mais ir na agência tal, mas a presença física levou o mercado a ter uma concentração, tá? E a gente tem um índice de penetração de seguros relativamente baixo. Quando comparados com economias emergentes e pequenas, a gente já tem um índice quase na média delas. Quando você para economias que aspiram a ser um pouquinho maiores, a gente está abaixo, a gente começa a ficar para trás. Então, tem oportunidades, tem espaço para ocupar. E, na fase de preliminar, aí, a gente encontrou uma possibilidade de completar algumas lacunas na literatura. Não existia muito trabalho do que realmente está acontecendo no mercado, do que está sendo feito, etc. Então, você mapear os fatores de sucesso e apresentar algum instrumento, alguma proposta de uma pesquisa de campo mais aprofundada que vá de encontro ao mercado brasileiro, a gente achou aí uma oportunidade, tá, de pesquisa. Então, com isso, e aí eu quero agradecer ao Júlio, que sempre me cobrou isso nas revisões da dissertação. Ele sempre colocava, a sua pergunta de pesquisa, o seu tema de pesquisa está subentendido, mas não está claro. Põe para fora, cria uma frase, uma pergunta que represente de alguma forma o que você está querendo fazer. Então, ele acabou me ajudando, inclusive, a formular quais fatores e práticas organizacionais mais contribuem ou podem contribuir, aí a gente pode mudar um pouco a redação, para o sucesso da inovação no mercado segurador brasileiro. Tá? Então, a nossa pesquisa tem justamente esse objetivo. Quais são esses fatores? Qual é esse elenco de coisas? O que é a teoria? Onde isso é suportado pela teoria de inovação internacional e específica do Brasil? Tá? Então, a gente criou alguns objetivos dentro desse objetivo geral. Identificá-los, dar uma organizada nisso, para não ficar uma colcha de retalhos, uma lista desordenada, uma coisa mais difícil de abordar, e tentar validar, tentar ir em algumas seguradoras, o máximo possível. A gente conseguiu uma pequena amostra. Tá aqui, isso aqui está fácil de responder, é difícil, isso aqui cobriu tudo, o que você acha, está faltando alguma coisa, etc. Então, a pesquisa foi nesse caminho, ela foi nessa direção aí. Bom? Com isso, a gente acha que a gente pode fornecer tanto uma contribuição para a teoria acadêmica, como uma primeira proposta de um instrumento prático do mercado. Às vezes, isso aí, meus 40 e poucos anos de carreira no mercado, aí, tá, e muita dela, grande parte dela em seguros e previdência, a gente vê que existe, às vezes, falta de conexão entre teoria e prática. Tá, a teoria fala isso, e daí? Como que eu faço isso? Então, pequenos instrumentos, artefatos, checklist, boas práticas, recomendações seriam úteis. Tá? Então, esse potencial de aplicação prática, que a gente criar um instrumento que pode ser um primeiro instrumento rudimentar, aperfeiçoável, melhorável, etc., que faça um diagnóstico, que de repente eu consiga fazer um diagnóstico do D e a partir dele começar a desenhar um e definir prioridades e ações para sair de uma transição de um estado atual da inovação, das práticas de inovação na minha organização, para frente. Isso é uma contribuição gerencial. Tá? A gente parte de uma contribuição teórica, está aqui, é isso, a gente acha que isso é importante. Tá? Alguém pode melhorar, complementar, questionar, validar, aprofundar isso, mas gerar uma base para uma coisa que vá progredindo no tempo. Tá? Então, uma coisa que a gente não encontrou focada no Brasil,
na literatura, então vamos tentar atender ou começar a atender, dentro de uma proposta mais humilde, essa lacuna que tem aí no mercado. Entregar alguma coisa que sirva tanto para reforçar a teoria, para consolidar a teoria de uma forma resumida, como também gerar um instrumento que possa até ser um instrumento prático para uma organização ou para um estudo de mercado. O que a gente viu durante essa fase inicial, como é que está o mercado de seguros no Brasil, etc., né? A gente vê o seguinte: a teoria fala e a prática mostra que economias que estão tentando crescer, estão tentando emergir, dependem muito de empreendedorismo. Empreendedorismo tem riscos. E existem riscos inerentes ao próprio negócio, à prática do negócio, etc. Tá? Alguém com uma proposta ousada, uma proposta revolucionária, pode ou não dar certo. Pode ser um tiro na água ou não. Agora, existem riscos que podem ser conhecidos, mapeados. Tá? Então, o setor de seguros, tanto nessa forma, no mapeamento de riscos, como na acúmulo de capital, tá? Na mobilização de recursos, investimentos, etc., que as seguradoras têm que fazer para ter suas reservas, pode ser uma fonte importante de fomento ao crescimento, fomento a um mercado, a um empreendedor que quer crescer. Tá? A gente vê a chegada das insurtechs, empresas baseadas em tecnologia, aplicação de tecnologias modernas a soluções de seguros. E tem várias, tem plataformas, tem conectores, tem empresas especializadas em análise, em classificação de riscos, uso de inteligência artificial, etc., etc. Tem uma série de mecanismos que podem estar ajudando aí na parte de inovação no Brasil. O Brasil está num momento, tá, uma progressão boa nesse sentido. Desculpa, gente. O mercado está demandando personalização, flexibilidade. Não é só em seguros, é em tudo. Mas isso acaba indo para seguro. O seguro que atende uma grande rede de supermercados, não atende o supermercado que tem aqui no meu bairro, pequenininho, que tem lá 20, 30 funcionários no máximo. Tá? Não atende uma quitanda que tem 3 ou 4 pessoas trabalhando. Será que não dá para fazer alguma coisa? Eles não correm riscos? Tá? Ainda, uma experiência pessoal, recentemente, tinha um pequeno barzinho que o pessoal tinha lá, aquela churrasqueirinha lá, que vendia umas porções gostosas, a preço adequado, tá? Estava fechado o estabelecimento, teve um incêndio, acabou o negócio, simplesmente fechou o negócio, porque eles não conseguiram se recuperar do prejuízo físico, porque não tinham nenhum seguro, não tinham nada, não tinham proteção nenhuma. Aquilo simplesmente matou um negócio que estava prosperando, que estava crescendo. Então, a gente precisa ter capilaridade, personalização, flexibilidade, sair um pouquinho, tanto produtos baratinhos e prateleira simples de contratar, acessíveis, quanto produtos mais sofisticados para certas demandas de negócio, tá? Porque a gente tem hoje ainda um mercado de seguros no Brasil, um mercado muito menor do que poderia ser. E aí, no começo da década, a gente teve a entrada do sandbox regulatório, a SUSEP abrindo uma caixa de proteção, uma bolha que permite que empresas experimentem, tá? Que empresas tentem soluções novas, criar em condições mais livres, arriscando um pouquinho mais, e isso poderia ser acompanhado pelas grandes seguradoras, porque daí podem surgir novos modelos de negócio, etc. Tá? Então, mercado de seguro no Brasil, assim, num resumo rápido, a gente viu todos esses tópicos acontecendo. Como é que a gente fez o trabalho? Uma revisão bibliográfica. Essa foi uma parte que quem acompanhou, tá? Então, o Alexandre, o Júlio mais de perto, o Rômulo, talvez, eu tive uma disciplina com ele, cheguei a comentar algumas coisas com ele, tá? Para mim foi difícil. Por já estar no mercado, por ter acesso a publicações setoriais, etc., eu comecei o trabalho de uma forma não acadêmica, quer dizer, eu saí elencando um monte de coisa, já fazendo um monte de coisa, e já queria dali chegar no trabalho final. Eu tive que dar um rollback, volta para trás um pouquinho, vamos ver o que... Guarda isso, não perde isso, vamos ver o que a teoria fala, vamos trazendo isso de encontro à teoria, e vamos juntar, então, essa experiência prática, esse conhecimento que eu achava que tinha, que na verdade eu tinha uma parte, mas não tinha outra, a teoria me ensinou muita coisa, tá? Essa pesquisa
me fez crescer um pouco mais de conhecimento, para juntar as duas coisas e fazer um trabalho no formato acadêmico. Essa transição de um formato mercadológico, de negócio, de publicação, de empresa, para um formato de academia, quem viveu isso sabe o quanto eu me queixei, o quanto eu sofri, o quanto eu demorei o quanto eu relutei para fazer essa transição. Mas acabei fazendo um trabalho sem perder nada do que eu tinha feito inicialmente, mas com foco acadêmico, né? Uma revisão bibliográfica baseada em autores, em conceitos. Nada eu assumi, nada que eu sabia que era verdade, eu escrevi que era verdade, eu fui procurar assim, mesmo quando eu fui procurar autores, eu fui confirmar, né? Na hora que eu estou procurando autores, eu descobri que tinha um outro viés que eu não tinha colocado, eu tive que acrescentar isso, porque eu estava com conhecimento parcial da coisa, então a gente foi fazendo e consolidou uma teoria de quais seriam os grandes fatores e práticas de sucesso. Tá? E aí, eu lembro um dia que eu apresentei para o Alexandre uma proposta de levantamento de temas que eu iria abordar, que estava com mais de 100. E o Alexandre chegou para mim e falou, cara, você não vai conseguir fazer uma pesquisa piloto com tanta pergunta. Esse questionário está extremamente extenso. Tá? Então, a gente teve que aplicar critérios de seleção por relevância, agrupar por temas, etc., tanto para organizar o material, para poder sumarizar, para ver o que era parecido com o que e transformar cento e tantos itens numa lista menor, quanto para poder criar áreas temáticas. E nessas áreas temáticas a gente tomou algumas decisões. Tem coisas que poderiam ficar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. A gente fez um agrupamento dos itens que a gente consolidou, agrupou em alguns grandes grupos temáticos. A partir deles, a gente elaborou um instrumento de pesquisa, vou comentar um pouquinho mais depois, e convidamos em torno de 10 empresas, pessoas, representantes de empresas, para nos ajudar. Conseguimos 3 respostas, tem uma quarta que está prometida, mas está demorando demais. Eu estou considerando que ela não aconteça. Tá? Nós conseguimos 3 respostas de seguradores com perfis diferentes, etc. Tá? E o menos importante nesse momento que a amostra é pequena talvez não seja as respostas, mas seja o fato do pessoal ter referendado e validado que aquele instrumento realmente estava fácil de usar, era prático e cobria o que tinha que ser coberto nessa pesquisa piloto. Tá? Então, a gente fez esse trabalho aqui todo. Na hora que a gente começa a ler sobre inovação, a gente encontra milhares de publicações, etc. O que a gente procurou? Vamos escolher algumas que talvez se completem, porque tem visões um pouco diferentes, tá? Para basear o trabalho e vamos buscando temas específicos, tópicos específicos, onde a gente puder, onde a gente precisar, onde a gente descobrir através delas que elas não estão completas, onde a gente descobrir através do conhecimento de mercado que está faltando, que elas não chegaram a entrar tanto em detalhe, etc. Então, a nossa grande fonte foi a publicação do TID Bessan, 2020, tá? É uma obra seminal, é uma obra extremamente citada, a quantidade de citações dela varia, mas é milhares e milhares e muitos milhares em estudos e pesquisas, tá? Ela é uma obra antiga, mas não é uma obra estática, ela vem sendo atualizada. Essa edição, que foi a principal base minha, foi de 2020, já tem uma mais nova. Essa é a 7ª edição, já tem uma 8ª, que eu não tive acesso, mas já existe a 8ª versão do TID Bessan. Eles vão trazendo aquele material que é de quase 20 anos atrás e trazendo para a realidade atual. Não deixaram parado no tempo. Então, é uma publicação atual. E ela cobre tudo. Ela é extensa, ela cobre tudo. A gente não quis ficar só com um autor, a gente foi buscar mais alguns. Tá? Então, no Burgerman, eu gostei da parte da abordagem estratégica. Tá? Enquanto o TID cobre tudo, o Bessan fala de estratégia também, lógico, o Burgerman, a parte de estratégia da tecnologia. Tá? Tecnologia não pode ser abordada pela tecnologia. E é engraçado que isso está muito... Eu estou dando agora em sequência, lá nos Formação Executiva da GV, governança da inteligência artificial. E tem uma grande relação de aplicação da inteligência artificial, que é uma inovação absurda, com estratégia. A governança da inteligência artificial tem a ver com governança da estratégia. Com estratégia, a governança no sentido de alinhar a estratégia da empresa com a estratégia da tecnologia. E o Burgerman fala bastante disso, é bem legal. No Dávila, o Dávila e os colaboradores dele aí, os coautores, falam muito
de induzir, direcionar, gerir. Falam de estratégia, todo mundo fala de tudo, mas assim, no Dável tem um aspecto da indução. Ela deve ser orientada, induzida, conduzida. A partir do momento que eu tenho uma abordagem estratégica, na hora de executar, eu preciso disso, eu preciso criar métricas, resultados, medir o resultado da inovação. E a gente encontrou um foco, um material legal no Dávila sobre isso. Schilling, tá? Fala que na inovação, além das outras coisas, tem muito de processo de tomada de decisão. Na hora que eu estou executando, eu preciso decidir como que eu decido, como que eu coloco isso. Vem da estratégia, vem da dedução, mas ele traz esse aspecto, trouxe alguma informação interessante, tomada de decisão e implementação da inovação. Quem leu a pesquisa, vocês receberam, tem dezenas e dezenas de fontes acadêmicas adicionais. E aí a gente teve um critério, e foi um critério legal que o próprio Alexandre me ajudou aí a manter o foco nisso. Tem muita literatura de inovação, mas tem inovação de 91, 92, 93, 96, 98. Tá, todas elas são válidas, são nos princípios, mas e na prática atual? Se eu estou querendo fazer o que vai ajudar a inovação agora, nós estamos em 2025, eu estava fazendo esse trabalho desde o final de 2023, o que a gente deveria tentar pegar? Atualidade. Tá? Então, publicações o mais recentes possíveis. A gente conseguiu muita coisa, 2021, 2022, 2023, 2024, etc. Mas até desse ano lá. Só que a atualidade significa que está no mercado, está na academia há menos tempo. Então, o outro critério que a gente procurou também, além de atual, que tem uma quantidade de citações. A gente teve um trade-off aí, teve um balanço entre isso. Às vezes uma publicação era excelente e não tinha tantas citações, mas eu não podia deixar de colocá-la. Às vezes uma publicação tinha menos citação, tinha mais citação por ser antiga, eu acabei não usando, tá? Porque eu procurei uma publicação mais recente que tocasse naquele ponto e apresentasse uma perspectiva mais atualizada. E óbvio também que instituição a pesquisa tinha sido publicada, onde tinha sido publicada. Tem muito material nas consultorias, tem muito material nos fornecedores de tecnologia, tem coisas maravilhosas lá, inclusive aplicadas a seguro, voltadas a seguro, mas sempre tem o viés institucional. Então, em última instância, em último caso, assim, uma coisa muito atualizada, uma coisa mais específica da tecnologia, a gente foi em consultoria, empresa de tecnologia e em algumas publicações do mercado segurador, sempre com a consciência de que aquilo tinha que ter algum amparo na base acadêmica, porque na publicação no mercado segurador, por mais que seja conceituada, pode ter algum viés, pode ter alguma indução. Então, a gente usou alguma coisa da Amazon, da IBM, etc., né? Mas considerando a veracidade daquilo, dentro do limite da tecnologia, tá? E do início da conexão com o mercado, desde que essa conexão tivesse suporte em alguma publicação acadêmica, que teoricamente é mais isenta. Então, foi por aí que a gente andou. Tá? Foi o caminho, a gente chegou na lista de publicações lá e trabalhamos. A gente chegou numa lista de itens que, para organização da pesquisa e para até das respostas, a gente dividiu em 6 grandes grupos. Tá? O primeiro grande grupo, governança da inovação. O que é a governança da inovação? Alinhar a inovação com a estratégia da empresa, com os interesses da empresa, dos stakeholders, e também com aspectos sociais, tá? Com aspectos de sustentabilidade, etc. Então, como que a gente garante que a nossa inovação, para onde ela tem que ir? Por que a gente vai inovar? Tá? Para onde a gente vai inovar? Governança, direcionamento, estratégia. É o alinhamento estratégico aqui, basicamente. O segundo ponto seria a execução da inovação, seria a gestão, as práticas, os processos de como fazer a inovação na empresa e etc. Como fazer a inovação entrar na empresa. Mas a gente acabou descobrindo que, pela literatura, pela experiência própria minha, e aí foram muitos anos participando de... Vocês devem ter ouvido falar downsizing, reengenharia, internet, inteligência artificial e não sei o que lá, otimização de processos.
Houve várias ondas disso. E eu vivi, como eu estou no mercado ativamente há mais de 35 anos, 40, eu vivi isso aqui. E sempre, e a teoria foca muito nisso, no que eu constatei pessoalmente, cultura organizacional, disposição para mudar, forma como a empresa encara a inovação, apetite para assumir riscos, etc., 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 tem a ver com cultura organizacional, como que a empresa trata a inovação internamente, tá? Tem até uma palavra aí, eu acho que é do... Eu não lembro agora, esqueci o nome do autor, vocês vão lembrar. Falhou, deu um lapso bem grande agora. A cultura come, como é que é? Engole a inovação no café da manhã, uma coisa parecida com isso. Tá? Então, governança, cultura, os grandes aspectos. Gestão da inovação depois, práticas, processos, formas de instrumentalizar isso, de conduzir isso, de manter isso, garantir que está indo lá certo, e etc, etc, etc. Riscos e compliance. Eu vivi muito tempo em empresas grandes. Era um parto inovar. Riscos e compliance era complicado, porque toda aquela estrutura antiga de gestão, de comando e controle se voltava a não ter erros, a descobrir o culpado, a eliminar causas raiz de falhas, etc. E inovar é arriscar, inovar é testar, inovar é transcender, é ultrapassar algumas fronteiras. Então tem que haver um equilíbrio, tá? Por isso que é muito fácil uma startup inovar e é muito difícil para uma grande seguradora inovar. Óbvio. Tá? Por que às vezes a inovação é excelente numa startup, aí eu vou sair um pouco de seguros, vamos falar de Kodak, por exemplo, tá? Vamos falar de Xerox. Por que a inovação acaba sendo criada a tecnologia, criado o potencial de inovação e ele acaba não acontecendo? Porque é difícil abandonar o que está dando certo em favor do que está dando errado. Tá? Eu lembro até um filme aí, deve ser um romanceamento, quando Steve Jobs, na Apple, estava apresentando o Macintosh, o sócio dele, o Steve Wozniak, pedindo, pelo amor de Deus, não esquece de agradecer o pessoal do Apple II que trouxe a empresa até aqui. Ele falou, não, nós estamos indo para um negócio novo, eu não quero lembrar nada do passado. Né? E foi uma briga entre os dois na apresentação, porque como que você sai de um produto que é uma vaca leiteira, que sustentou, que está indo bem para caramba tal, e vai para um negócio, como que você concilia essas iniciativas? Tá? Então, está na cultura, está na gestão, está na governança, etc. Quinto aspecto, tecnologia. Inovação hoje está muito baseada em tecnologia. Dificilmente alguém vai chegar do nada e vai inventar um processo novo que não envolva uma tecnologia nova numa seguradora e que seja uma inovação. Vai ter uma grande ideia. Tem a ver com tecnologia. Tá? Então, quais são as grandes tecnologias que as seguradoras podem trabalhar para inovação? Tá? Por último, pessoas. Quem faz a inovação? Como que organiza a inovação? Vou criar uma área de inovação com uma equipe dedicada lá, e aí vai ter uma observação que eu vi uma vez do diretor de uma grande seguradora. Tem o pessoal de inovação lá a gente chama lá de floresta de unicórnios, de berçário de unicórnios. Os caras só ficam com ideia maluca lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa um pessoal solto lá trabalhando, ou cria uma equipe mista, onde o pessoal trabalha na inovação, mas também trabalha no dia a dia. Como é que mescla isso? Põe pessoas de todo mundo. Que áreas da empresa têm que estar envolvidas na inovação? Quem toca a inovação? Como que se organiza? Como que você interage com o mundo exterior? E o ecossistema de inovação? Empresa, trazer coisa de empresa de fora. Como que uma grande seguradora se associa com uma Insurtech e como isso vira melhoria dos produtos da seguradora? Como que uma potencializa a outra, e etc. A famosa inovação aberta, inovação esta fronteira organizacional. Tem alguns tópicos que a gente trouxe para esse tema aqui. Tá? Tudo isso é muito interconectado. Às vezes você fala, pô, Marcelo, você colocou tal coisa em gestão, mas podia ser governança, tal coisa em governança, podia ser gestão. Tem uma fronteira entre tudo. Na própria descrição aqui, vocês repararam que eu acabei falando de risco no meio da governança, de cultura, no meio de... As coisas são interconectadas. A inovação é interconectada. Tá? Então, alguns pontos que ficaram assim, iniciais,
é uma coisa multifacetada. O principal entrave à inovação são justamente aquelas barreiras humanas, culturais e processuais. E aí, governança e cultura, como eu comentei, são extremamente influentes. E a gente está vendo muita tecnologia emergente com potencial enorme, uma das quais, a mais na moda, a mais em pauta, é a IA generativa. Tá? Tá bom? Então, tudo isso está muito interligado. Governança com gestão, cultura com RH, cultura com riscos, riscos com gestão, risco. Tem muita coisa a ver. E a tecnologia é ferramenta para fazer as coisas acontecerem aqui, abre oportunidades, e a gente tem que saber balancear esses aspectos todos para fazer uma boa gestão. Porque, no fim, tudo converge. São 6 coisas, essas 6 coisas precisam caminhar no sentido da inovação. Feita essa teoria toda, essa organização toda, a gente fez um instrumento de pesquisa, elaborou uma proposta de instrumento de pesquisa. Foi uma planilha Excel simples. No final dos 100 e tantos itens, eu cheguei em 34, dividido naqueles 6 grupos que a gente acabou de ver. E para cada um deles, a gente fez poucas perguntas. Tá? O mínimo de perguntas necessárias também para não desestimular a quantidade de respondentes, que é uma das coisas que a gente viu na teoria, dos bons questionários, etc, etc, etc. Tá? Então, a primeira pergunta para cada um dos 34 itens era: isso se aplica à tua organização ou não? Esse item faz sentido para a inovação na tua organização ou não? Sim ou não? Se não, passa para o item seguinte. Se sim, tá. Se ele se aplica, o quanto ele é importante? O quanto você acha que ele é importante para a inovação na tua organização? E a gente aí usou a escala Likert como uma ferramenta que permite pegar gradientes de resposta, etc, etc, de uma forma organizada. Então, desde nada importante, pouco importante, até muito importante. 5 níveis aí nessa escala Likert. Tá, agora eu já sei o quanto você acha que qual a importância que você dá para isso na sua organização. Tá, independente da importância, em que nível a sua organização está no uso, na aplicação desse item. De novo, uma escala Likert de inicial, nulo, ou até avançado, pleno, etc. Tá? Uma escala crescente. Mais fácil de ver, essa é a planilha Excel com os itens, tá? Então, aí os 6 grupos estão divididos em uma certa quantidade de itens em cada grupo. Tecnologia, logicamente, é o grupo maior, que tem muitas possibilidades, tecnologias, estruturas e métodos de trabalho aqui envolvidos, tá? E aqui é o que eu falei. É aplicável ou não? Escolher uma das opções se aplicável para relevância, nível e estágio de adoção, escolher uma das opções se aplicável. É um instrumento simples, mas a gente, assim, olhando para isso, dá para fazer um monte de coisa a partir das respostas aqui. Tá? Então, vocês tiveram acesso a isso lá no material, então não vou perder muito tempo aqui, que já estou acabando meu tempo de apresentação. A gente conseguiu resposta de 3 seguradoras. O objetivo da pesquisa justamente é validar se a teoria, se a gente não chutou balde na teoria, e validar se isso funcionaria numa pesquisa prática. Tá? A gente conseguiu, dos 3 respondentes, legal, tudo isso é importante, tá? É prático, é útil, serviria até para fazer um diagnóstico de inovação na minha empresa, e o elenco de itens cobriu tudo que tinha coberto, não tenho nada a acrescentar. Do jeito que você colocou aqui, na verdade, como a gente reduziu e deu uma consolidada nas inscrições, tá? Então a gente acabou deixando ele forte o suficiente para o pessoal considerar que não tinha nada a acrescentar nos itens pesquisáveis, pesquisados, etc. A partir daí, a gente descobriu que a gente conseguiu fazer um mapeamento atualizado, criou um instrumento prático, tá? De repente, a gente pode replicar isso para perfis diferentes de empresa, e quando eu falo perfis diferentes, eu falo empresas seguradoras e características diferentes. É diferente o Itaú de uma Sul América, é diferente o Bradesco de uma Tokio Marine. Eles são diferentes no mercado, nos produtos, nos objetivos. Como também, se a gente extrapolar um pouquinho, dá para usar isso para inovação em outros tipos de empresa. Sair do mercado de seguros, abstrair o mercado de seguros, subir o nível e descer para algum mercado específico.
dar base para fazer alguma coisa com isso. Tá? Para gestores, formadores de políticas, a grande dificuldade, às vezes, é o cara ter um instrumento prático de diagnóstico. De repente, uma coisa tão simples como foi elaborada já ajuda. Tá? E o trabalho como um todo, a gente considera que pode fundamentar pesquisas futuras. Olhando um pouco para trás agora e projetando para frente, o que a gente poderia evoluir? Primeiro ponto, a gente pegou 3 seguradoras. Para ser uma coisa relevante, etc., para realmente dar o diagnóstico do mercado, tá? A gente validou o instrumento, validou a base teórica. Agora vamos conhecer o mercado, vamos entender, aumentar a amostra. Nossa amostra pode estar viciada, pode não estar viciada, pode ser representativa, pode não ser, etc. Então, a primeira coisa, uma pesquisa abrangente, com muitas seguradoras, 30, 40, 50. Tá? Seria uma primeira caminho de evolução. Um segundo caminho é que a gente pegou uma pessoa de empresa, de cada empresa, e as pessoas têm critérios subjetivos, e a pessoa tem uma visão mais da sua área, da sua atuação. Então, a gente deveria, talvez, buscar, dentro da empresa, múltiplos respondentes e de áreas distintas. Um cara do marketing, um cara de produto, um cara de finanças, um cara de operações, um cara de tecnologia, e assim por diante. Um conselheiro, sei lá, ter um trabalho maior aí no sentido de tirar o viés que uma pessoa, que uma área da empresa pode trazer. Tá? E, por último, de repente, a gente criar instrumentos direcionados a perfis de seguradoras diferentes, a portes de seguradoras diferentes. Se eu for na Porto Seguro, o negócio deles grande é automóvel. Tá? Se eu vou na Sul América, tem muito foco em saúde e vida. Será que teria que ser diferente o questionário? Ou será que teria que ser diferente a ponderação e a avaliação das respostas? Tá? São caminhos que a gente teria que começar a pensar para evoluir esse trabalho, para próximos trabalhos, etc. Tá? Talvez estende história, escopo desta pesquisa, o objetivo dessa pesquisa, mas pode ser sugestões para aperfeiçoamentos e aprofundamentos, né, lá para frente. Tá? Então, e aí eu agradeço um pouquinho o Alexandre, fui pegar essa figurinha, o Isaac Newton descobriu a lei da gravidade, a maçã caiu na cabeça dele, etc. Então, eu ia usar uma frase dele, acabei achando uma figurinha onde pessoas se apoiam para chegar num objetivo. Então, eu acho que uma coisa que a gente ficou, não precisa reinventar a roda, parte do que já está feito, se baseia no que já existe. Se você tiver uma base sólida, você vai ser muito menos contestado. Então, ficou assim uma mensagenzinha final e queria agradecer, provavelmente, como sempre, eu estourei o tempo que eu deveria falar. Agradeço aí agora pelos feedbacks que eu sei que eu vou receber, pelas sugestões que eu sei que eu vou ter, tá? Para que a gente possa aperfeiçoar mais esse trabalho, criar uma versão final mais completa e etc. E, por mim, é só isso. Bem, obrigado, Marcelo. Acho que você foi bem claro na sua apresentação, inclusive com o histórico de como foi desenvolvido o trabalho. O meu ex-orientador, se é que isso existe, sempre falava que tem muito mais no mestrando do que o texto. Todo aquele trabalho de formação, todas aquelas referências bibliográficas lidas e descartadas, que não aparecem no texto, tudo que a pessoa pesquisou, fuçou, procurou, isso daí faz parte da formação da pessoa. Porque a ideia de um curso como um mestrado, ou mais ainda um doutorado, é que a pessoa saia diferente. Ela agregue alguma coisa dentro dela, mude e se torne uma pessoa melhor, um pesquisador melhor, com competências, com habilidades que ou ele não tinha, ou ele tinha de uma maneira incipiente, e ele acaba desenvolvendo. Eu acho que é muito importante porque quando a gente fala da escrita acadêmica,
tem um aspecto, entre aspas, chato, que é um certo formalismo, uma certa coisa de seguir padrões que já estão muito consolidados. É até nesse sentido, dá para dizer que é um pouco averso à inovação. Só que depois a gente pensa no porquê daquilo. Fala, não, peraí, por que existe isso? E aí você vê que existem motivos. Os motivos às vezes não são óbvios, mas eles existem. Aquilo foi criado com tentativa e erro durante, às vezes, séculos, por motivos muito sérios. Ou seja, não é à toa, por exemplo, a questão de referencial bibliográfico. Caramba, a ciência não é feita de um gênio que um dia acorda e grita eureka. Isso é uma lenda que muitas vezes a literatura coloca, a Hollywood coloca, mas no mundo real não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. A ciência é um trabalho coletivo, em que aquela figura que você mostrou de um cara subindo em cima do outro é exatamente isso. Exatamente isso. O Stephen Johnson, naquele livro Da Onde Vêm as Boas Ideias, ele fala muito sobre essa questão de inovação e como a inovação acontece dentro do possível. Ou seja, o que tem a ver, o que existe agora com as inovações. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E é uma coisa que eu também gosto de dizer, até para meus alunos, que é que a natureza adora o número E. O número E aparece em todo lugar. E existe um motivo para isso. O motivo é que as coisas têm uma tendência a ser proporcionais àquilo que já existe. Simples assim. A derivada é igual à própria função. E isso é o número E. Então, a gente tem que olhar sempre essas coisas. A ciência e a academia, ela é incremental. Bem, isso dito, eu acho que o seu trabalho, você realmente apresentou bem, inclusive com esse histórico. E agora, seguindo a praxe da academia, eu gostaria de dar a palavra ao membro externo, que no caso é o professor doutor Sérgio Lourenço. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, professor Alexandre. Sérgio Ricardo Lourenço, é com você. Eu vou me desligar aqui. Muito bem. Primeiramente, agradeço ao professor Alexandre, professor Júlio e ao Marcelo pelo convite. Vamos lá. Banca de qualificação. Banca de qualificação é a banca para bater, porque ainda há tempo de incorporar coisas no trabalho para que ele seja um trabalho que efetivamente faça alguma diferença. Uma diferença externa, no segundo ponto, mas principalmente uma diferença interna do autor do trabalho. Dito isso, o senhor está com o trabalho aberto aí, porque eu vou passar ponto a ponto que eu acho importante que sejam levantados. Então, primeiramente, cronograma. Faltou um cronograma. Uma qualificação tem que ter o cronograma, tem que mostrar quais foram as etapas que já foram realizadas, que falta ser realizado. Aqui na estrutura do documento, isso é chamado de dissertação. Isso não é uma dissertação. A dissertação vai ser apresentada lá na etapa final. Então, deveria ter um cronograma aqui para a gente saber qual é o estágio que está o trabalho. Então, já que não tem, eu pergunto ao senhor, qual é o estágio que está o trabalho? Em que instante do prazo o senhor se encontra, o que já foi feito e o que falta ser feito? Tá bom. Foi feita toda a pesquisa bibliográfica, toda a revisão teórica. A partir dela foi consolidado um conjunto de itens, foi elaborado um instrumento de pesquisa e foi aplicado. Então, já temos as conclusões preliminares. Só não posso chamá-la de conclusões finais, que a gente está aguardando justamente a contribuição da banca para
fazer alguma melhora no trabalho, se for o caso, tentar fazer uma retomada da pesquisa e chegar nas conclusões finais, mas está muito perto do que seria um trabalho final. Tá? Já passamos por todas essas etapas aí. Já foi feita a análise dos resultados? Foi feita uma análise, mas é uma análise amostral, é uma amostra muito pequena, é uma amostra de uma pessoa por empresa, então não dá a visão da empresa, dá a visão daquela pessoa sobre a inovação naquela empresa. A gente notou em algumas pessoas uma tendência a atribuir conceitos mais, né, mais do lado baixo da escala Likert, baixo para a média da escala Likert, aquelas duas do instrumento, e tem outras pessoas que tenderam a ficar na média ou levemente acima da média. E o que falta justamente, a gente precisaria ter múltiplos respondentes por empresa, numa pesquisa realmente para valer de mercado, para eliminar esse efeito subjetividade, esse efeito viés individual, que é uma das coisas que a gente propõe para um trabalho de campo futuro. Como é que está o prazo? Quanto tempo o senhor tem de prazo ainda? Eu devo concluir o mestrado até janeiro. Então, a minha 6 meses, tá apresentação. Bom. Tá, 6 meses, está no limite aí da qualificação, ok. Bom, então vamos lá. Primeiramente, com relação à apresentação. A apresentação elucida e responde alguns questionamentos aqui que eu teria em função do texto. O senhor praticamente dobrou o tempo que lhe foi atribuído para fazer a apresentação. Então, no final, o senhor disse que esperava que ia extrapolar o tempo, então sugiro programar melhor para que fique dentro do tempo para passar o recado, né? Muitas informações que o senhor disse não contribuem nada com o trabalho, precisa o foco ser no trabalho. E esse é o principal aprendizado que a gente tem no mestrado. O mestrado é difícil porque ele faz a transição de tudo aquilo que a gente acha que sabe para uma linguagem completamente diferente, para uma abordagem completamente nova. Isso daí, no final, é que efetivamente vai trazer o aprendizado. Então, o mestrado, na melhor acepção da palavra, ele é trabalhoso, ele é chato, ele é solitário, né? Mas, ao final, o senhor vai conseguir abordar um problema com uma lógica diferente do que até então se tinha. Aliado à sua experiência, isso vai ser bastante significativo para poder dar novas abordagens nos assuntos, não só esse, mas qualquer outro assunto que o senhor aplique o chamado método científico. E aí, dentro da parte do método científico, a gente tem o seguinte: primeiramente, lá na página da UFABC, na biblioteca, tem um normativo para poder fazer os trabalhos acadêmicos. Eu sugiro fortemente que o senhor consulte e utilize aquele modelo, né? O trabalho está fora da formatação, ele começa faltando letras, na primeira coisa escrita no trabalho, lá na capa falta letra, o título está um tanto quanto genérico, e aí a gente vem no capítulo 1º. Eu não vou falar de resumo, porque o resumo é final, deixa para outra parte. Mas no item agradecimentos, esse item é um item técnico do trabalho. Agradecimento é efetivamente para aqueles que contribuíram com o trabalho. Então, esposa, filho ou qualquer um outro que, por mais que a gente sabe que estão junto no trabalho, né, passando as agruras, a escassez de tempo, eles têm que estar no item dedicatória. Agradecimento é um item técnico, então todos aqueles que efetivamente colaboraram diretamente com o trabalho é que tem que aparecer. Seu orientador, co-orientador, alguma fonte de financiamento, as indústrias as empresas que responderam aos questionários, se elas tiverem interesse, né? Se não, deixa de um jeito genérico para não ser possível identificar, mas esse item é um item técnico. Aí a gente vai ao capítulo 1. O senhor está com o trabalho aberto aí, por gentileza? Estou acompanhando aqui. Então tá lá. Capítulo 1. Cadê o item 1? Não existe. Existe um subitem 1.1. Tem que ter texto aí antes do item 1.1. Porque se eu tenho um subitem, eu preciso ter um item. Então, não tem um item. Então, essa forma de escrituração, ela é incorreta. E o ponto também depois do outro item
um ponto, não precisa do outro ponto, porque não tem mais nenhum item aí. São formalidades, mas que elas têm, como disse o professor Alexandre, tem uma justificativa para que assim seja, né? Percebi também que, ao longo do texto, o senhor cresce muito com os subitens. Não precisa. Muitas vezes, não é necessário criar um subitem. Ele polui o trabalho. E com 1, 2 parágrafos, muitas vezes. Então, dá uma ajeitada nessa parte aí de como o trabalho se apresenta, ajudaria para que o texto fosse mais fluido. Isso acontece em todos os capítulos, a falta desse item preliminar, desse parágrafo preliminar. A escrita acadêmica, ela é feita na terceira pessoa. Há várias partes em que o trabalho é escrito na primeira pessoa. Então, isso aí tem que ser corrigido. Bom, o que se parece o texto no instante que ele está? A apresentação, ela fica aqui só para a gente. O que vai ficar é o trabalho escrito. Se alguém algum dia quiser procurar alguma coisa relacionar a palavra inovação e palavra seguro, seguradora, certamente, hoje em dia, com os mecanismos de busca que a gente tem, vai cair no seu trabalho. Então, o que vai ficar é o trabalho escrito. Dentro desse aspecto, na construção geral dele, os parágrafos eles não se relacionam um com o outro. Não há harmonia no texto. O que há são várias caixinhas separadas, vários tópicos. Precisa harmonizar o texto. As coisas precisam fazer sentido. O que tem a ver Vant com um trabalho de inovação em seguros? Essa é a pergunta que eu fiquei mais curioso no trabalho inteiro. Por que o senhor descreve o que é um Vant num trabalho de inovação em seguros? Por quê? Sim. Eu não quis deixar nenhuma tecnologia, nenhuma expressão que ficasse sem uma descrição mínima do que é, o que é a computação em nuvem, o que é o Vant, o drone. Então vamos lá. O senhor caiu no erro de 99% dos mestrandos. No trabalho só deve aparecer aquilo que contribui para o trabalho. Se não há nenhuma relação do que é um Vant com o que é o trabalho, não tem que estar lá. Mas eu quero escrever, tudo bem, mas se não contribui com o objetivo do trabalho, com o que tem que ser feito no trabalho, não deve aparecer no trabalho. Apesar de ser uma tecnologia, ela não tem nada a ver com o setor de seguro. O trabalho que o senhor está fazendo, ele é relacionado com inovação e não revolução. Então, é inovação no setor de seguros, né? E aí, no final da apresentação, o senhor mesmo levantou um questionamento que eu tenho. Setor de seguros, eu estou falando de alguma coisa muito ampla. E aí eu tenho segmentos diferentes. Então, aquela pergunta que o senhor fez no final, será que eu separo? Porto Seguro está voltada para automóveis, Sul América para a parte de saúde. Será que eu posso tratar isso num pacote só? Ou eu tenho que fazer distinções em função de pesos, de importância? E a gente tem ferramenta para fazer isso. Ou eu abandono algum e trato só de um desses setores? Eu não sei. Aí depende do conjunto de dados que o senhor tem e da abordagem do trabalho. Aí merece conversar com os seus orientadores para poder fazer esse recorte, que esse recorte é extremamente importante. Então, definir a aplicabilidade. Quando a gente faz um trabalho estrito sensu, e aí o nome estrito é restrito, a gente vai cuidar de um pedacinho ali só. Voltando nessa parte das tecnologias, onde o senhor citou o Vant, elas são ferramentas. Hoje o trabalho tem esse recorte com a aplicação dessas ferramentas. Se esse trabalho fosse feito há 20 anos, não existiriam essas ferramentas, mas metodologicamente, o senhor poderia falar exatamente as mesmas coisas. Claro, num contexto tecnológico diferente. Porque o objeto tratado no trabalho é inovação. Inovação do quê? Inovação é aquelas palavras que a gente usa e, se elas não forem caracterizadas, elas não têm a menor
contribuição aí no entendimento do que pode ser. E quando a gente traz para o trabalho acadêmico, isso tem que estar caracterizado. Eu infiro pelo texto, e aí é uma percepção minha, que a inovação no setor de seguros ela se dá via inovação de processos. Estou correto nisso daí, nesse entendimento? Pelo que o senhor coloca no texto, me parece que a gente vai para essa parte de processos. Então, há um conjunto... Pois não. Não, na verdade, o que eu falo, a ideia é o que pode contribuir para inovação no setor de seguros. Aí a gente vai para vários caminhos. Existe a inovação de produto, existe a inovação de processo, etc. Então, o que ajuda eu a inovar em produtos? Se é uma seguradora, por exemplo, que está trabalhando com seguro agrícola ou com seguro de construção de grandes obras, uma das tecnologias que pode habilitar soluções inovadoras, processos inovadores ou produtos inovadores para uma seguradora dessa, o VANT se aplica. Tá? O VANT hoje ele pode ser usado para inspeção, para mapeamento de risco, para regulação de sinistro, etc. Então, ele por isso que ele é uma das tecnologias que eu listei, que é um potencial habilitador. É para todas as seguradoras? Não, são para seguradoras que trabalham em algumas linhas de produtos. Ótimo. Então, por isso que ele está no trabalho. É o exemplo que foi citado, ele tá por causa disso. Então, aí o senhor respondeu a minha pergunta inicial. Só que isso precisa estar no texto. Do jeito que está lá, ele está solto. Então, essa frase aí, né, essa argumentação que o senhor fez agora, ela precisa ser desenvolvida no trabalho, porque ela também vai ajudar a delimitação. O trabalho ele vai valer dentro de um limite, e esse limite precisa estar claro. E aí, no item 1 aqui, que é onde a gente tem justificativa e objetivo da pesquisa, que seria o capítulo 1 tem que ter de forma clara qual é o problema, né, a pergunta de pesquisa aí, como o professor Júlio gosta de falar, que o senhor citou, isso tem que estar caracterizado, aqui está até em negrito, o objetivo geral, o objetivo primário, objetivo específico, e é objetivo específico, né? Onde vão ter as metas aí do que precisa ser atingido, pode chamar também de objetivo secundário, não tem problema, mas isso precisa estar claro aqui, ó. E o objetivo não está claro aqui, ele está no meio do texto, ficou melhor na sua apresentação, mas no texto ele não está claro. Então, nesse capítulo 1, colocar esses tópicos, mostrar qual é a validade do trabalho, né? E estas coisas para frente, estando bem delimitado o trabalho, fica mais fácil de escorrer. Então, só aparecer lá tecnologias, nesse capítulo da tecnologia, o senhor foi colocando todas elas, mas elas não estão relacionadas com o trabalho. E aí eu que trabalho com a parte de inteligência artificial, com a parte de manufatura avançada, vejo um VANT ali, vejo um machine learning, falo onde é que isso se aplica. Então, eu voltei no seu trabalho para poder entender como que isso se aplica. Então, o que eu sinto falta aí, nesse primeiro contexto aí do trabalho, é relacionar o que é inovação, não deixar a palavra inovação solta. Muitas vezes ela é utilizada de forma solta. Então, é inovação no quê? Estou falando de inovação de produto, de processo. Me parece que todos os esforços aí das seguradoras para poder ter um produto diferenciado e ter um retorno do seu negócio maior, esteja relacionado com riscos. Então, eu acho que poderia falar um pouquinho mais no risco, porque me pareceu que tudo que é feito é para poder melhorar a forma com que eu entendo o risco, que é o aspecto estatístico de qualquer seguradora, não é? E essas ferramentas, elas serem linkadas como ferramentas, não como mecanismos habilitadores para tal, mas antes conceituar. E aí a gente começa a ter o trabalho funcionando de forma integrada. Então, tem muita informação aqui, estão desconexas, mas elas precisam ser conectadas no texto. Chegando na parte da... Deixa eu puxar aqui, onde o senhor falou que só 3 empresas, né, responderam. Como é que fica isso na validação estatística?
Porque com 3 empresas não dá para ser validado estatisticamente. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que conversar com os seus orientadores para que efetivamente veja como isso vai entrar no trabalho. Porque se essa pesquisa, com esses 3 respondentes, forem para dentro do trabalho como justificativa, elas não estão validadas estatisticamente. Aí o trabalho perde a relevância do ponto de vista do método científico e da validação estatística. Então, a minha sugestão é: estrutura-se o trabalho e usa-se isso como exemplo. Não se comprometa com esses resultados da pesquisa. Então, como ele lá declara logo... Oi? Foi exatamente isso que eu coloquei. Então, a ideia da pesquisa piloto é validar se esse instrumento é prático, se os respondentes consideram que ele cobriu o que era importante, etc. Não é os dados coletados não vão ser analisados no sentido de, então o mercado de seguros é A ou B. Não era esse o objetivo. O objetivo é, esse instrumento é prático, ele cobre o que tinha que cobrir? Cobre. Então, era até onde a gente pretendia chegar. Então, aí contextualiza desse modo, para ficar claro, ajusta isso no texto, mesmo porque o trabalho lá no começo declara que a principal fonte que vai ser utilizada são fontes referenciais. No aspecto do texto, há um outro ponto aí importante para se ater, é que há muitas definições aqui que não são interessantes, porque elas não corroboram com o trabalho. Não é um livro didático. A ideia não é essa, é uma dissertação. Na realidade, quanto mais objetiva for, melhor é. Então, nesse aspecto dessas várias definições que se tem aqui, muitas não contribuem. Então, fazer uma análise com relação a isso da pertinência. O senhor pode colocar aquela... O senhor está como apresentador ainda? Estou. Então, coloca aquela transparência lá da sua principal obra. Deixa eu tentar. Que é onde aparece lá o TID. Pronto. Aí. Principais bases. Essas bases são fracas, porque elas são livros. A gente precisa de abordagens mais modernas. Esse TID Bessan é uma obra que já tem algum tempo, está na sua 7ª edição. Ela vai sendo atualizada, mas o que chega no livro, ele já está consolidado. Eu não vi nenhuma citação em nenhuma base patentária. Está falando de inovação. Inovação que eu tenho processos aí. Procurar em base patentária. O que o pessoal está fazendo nessa área de seguros em termos de ferramenta para poder ganhar competitividade, para poder melhorar aspectos de entendimento, como o risco desse segmento atua, por exemplo. Né? Então, dar uma olhadinha em base patentária é bastante interessante. E a pesquisa, aí tem que fazer a pesquisa estruturada, né? O senhor coloca aqui no trabalho que há muitas obras. E aí eu faço uma provocação aqui. Se haja muitas obras que falam disso, por que tem mais um trabalho que fala da mesma coisa? Na realidade, a gente tem que procurar aquilo que tem poucas coisas sendo ditas. E aí a contribuição do seu trabalho para ficar no gap da pesquisa. Né? Naquela lacuna, preencher uma lacuna, ainda que seja pequena, não importa. Onde que o seu trabalho vai ser inserido? Né? E com bases principais sendo livros, o senhor não vai conseguir chegar nisso, porque o que está no livro é consolidado na prática já. O que a gente procura aqui num mestrado, num doutorado, é ir lá no limite da coisa para ver o que está faltando, o que não se ajustou aqui. O trabalho proposto aqui ele tem potencial para isso. Tá? Eu vejo com tranquilidade fazer esse recorte para achar isso, mas o senhor precisa de um referencial aí em termos de pesquisa um pouco mais atualizado e um pouco mais próximo aí do que a gente tem em termos de aplicabilidade de ferramenta em setores semelhantes
ou especificamente. Aí precisa fazer a pesquisa estruturada para chegar nisso. Então, eu acho muito fraco do ponto de vista de justificativa dos preceitos utilizar estas bases principais. Elas podem ser a origem, mas isso tem que levar a algum lugar mais próximo do que a gente tem na fronteira aí do conhecimento ou de um recortezinho de uma lacuna de pesquisa. Então, basicamente, essas são os pontos aqui. O resto é parte de formatação e tudo mais que eu já cobri. Não vou me estender muito mais aqui, não. Mas, em termos do mérito do trabalho, para que o trabalho possa entregar efetivamente o desejo que eu entendi na apresentação e pelo que o senhor respondeu, esses tópicos eles poderiam ser ajustados. E isso é normal. O trabalho de mestrado é assim mesmo, né? É essa transição do que a gente sabe com os métodos que a gente sabe até então, para entrar no mestrado e ter aí o contato e ter que aplicar o tal do método científico, que isso é que é muitas vezes chato, muitas vezes trabalhoso, mas é o que vai fazer o trabalho ficar um trabalho bom e ter uma contribuição. O senhor conhece do assunto. O senhor tem esse expertise aí da sua prática aí da casa de 4 décadas. Então, o senhor sabe muito bem como que esse mercado funciona. O senhor tem aí, independente da pesquisa, o senhor sabe quais são os fatores aí que vão fazer com que uma determinada aplicação seja inovadora ou outra não. Então, a minha sugestão aí, a minha dica para o senhor é: não fique preso muito no que está escrito no livro para tentar colocar a definição, né? Segue aí o seu conhecimento para efetivamente trazer informações e referências para embasar o que o senhor falou. O senhor falou aí uma parte que é extremamente importante. O senhor tem na sua cabeça mensurado aí e criado como que eu posso aplicar essas ferramentas em determinadas situações diferentes de aplicações de seguro. Só que no trabalho o senhor ficou preso com o que está no livro, com o que está ali para colocar. É o contrário. Pega a ideia do senhor, faça aí uma listinha daquilo que o senhor pode trazer do seu conhecimento para o trabalho, e aí traz o referencial para lhe ajudar a trazer isso para o seu trabalho. Porque isso aqui é diferente. O que está ali já está escrito. A gente precisa trazer essa experiência que o senhor tem aí, passar ela para o método científico e fazer uma aplicação. Aí a gente vai ter um trabalho que é extremamente distintivo, porque ele vai trazer aquilo que efetivamente é o conhecimento do senhor. E isso é que é o importante no contexto do trabalho. Como ele está escrito, a gente tem aí a replicação do que já está publicado, há muito tempo. Então, eu acho que no tempo que o senhor tem, o senhor me parece ser uma pessoa dedicada aí para fazer o trabalho. Eu acho que é completamente factível fazer esses ajustes, se, de novo, converse com seus orientadores, se for pertinente aí no contexto, mas eu gostaria de ver mais do senhor no trabalho dessa experiência, fazendo essa relação. Como o exemplo que o senhor deu aí do setor agrícola para explicar como o drone pode ser atuado. Isso daí não está no trabalho. E é o que vai ficar, é o trabalho. Então, senhor Marcelo, o trabalho vai ser grande, mas o resultado também pode ser grande. O senhor tem aí uma chance muito interessante para poder fazer um trabalho distintivo. Eu tenho também o privilégio aí de ter o professor Alexandre e o professor Júlio especificamente nessa parte de inovação aí, é a nossa referência aí no nosso grupo de professores. Então, o senhor está em boas mãos para avançar, mas vai precisar arregaçar a manga e mandar bala. Espero ter dado alguma ideia aí, de alguma contribuição. O bom da qualificação é que efetivamente dá para ter tempo de pensar, de ver o que é pertinente, para poder agregar isso, né, no trabalho. Diferente da versão final, que aí já não tem mais tempo, acabou,
e já era. Então, não se assuste, a qualificação é assim mesmo. Os caras chamam qualificação, a gente vai falar da qualidade do trabalho. Tá bom, senhor Marcelo? Então, desejo bastante sucesso. Agradeço o convite ao senhor, ao professor Alexandre, professor Júlio. Obrigado. Eu queria só comentar um pouquinho. A tua sugestão, Sérgio, professor Sérgio, foi bem no sentido... Foi a minha trajetória. Tá? Quem acompanhou sabe aí de como é que foi. Eu inicialmente fiz um trabalho na linha que você falou. O que você sabe, o que você conhece, o que você tem. E estava totalmente descolado da academia. Então, parte do que você falou aconteceu. Eu trouxe a minha ideia do trabalho. Só que de acordo com o método científico, pelo menos o meu entendimento parcial dele, talvez, eu precisava sustentar minhas informações com obras. Então, algumas das coisas que estão no trabalho porque eu sabia que tinham que estar, e eu fui procurar fonte de referência, só que aí eu procurei dentro daquele critério, instituições confiáveis, fontes mais atualizadas possíveis, com uma quantidade significativa de citações, para dizer isso é relevante e isso está sustentando o que eu queria escrever. E talvez eu tenha mudado o jeito de escrever para seguir mais perto da fonte, lógico, mas a ideia foi trazer minha experiência para dentro do trabalho o tempo inteiro. Tá? Tanto que eu tinha começado ele só baseado nela e não era bem assim que eu tinha que ter feito. Eu agradeço. Ok. Bem, agradeço aí a participação do Dr. Sérgio. Acho que os comentários são bastante pertinentes. Eu sou obrigado a corroborar o que o Marcelo acabou de falar, porque realmente houve um aprendizado, houve uma construção de um acadêmico nesse processo. O Marcelo inicialmente era o cara do mercado que pensava em fazer, entre aspas, um relatório de engenharia. O problema é que o mestrado precisa de um texto acadêmico. Então, boa parte do trabalho que foi feito foi exatamente transformar aquele cara do mercado em um cara acadêmico. Eu acho que até a defesa a gente vai chegar no meio termo. A gente vai ter um texto acadêmico com insights que apenas uma pessoa do mercado poderia colocar. E pelo que eu entendi, digamos assim, do pleito do professor Sérgio, acho que a questão seria usar um pouco mais de artigos o mais atualizados possível como referência. Bem, nós temos bases de dados gigantescas, hoje em dia, Web of Science, etc. Então, ainda vai rolar vai passar muita água embaixo dessa ponte até a defesa. Ainda dá tempo da gente mexer nisso. Bem, isso dito, gostaria de passar a palavra para o professor Rômulo, que é o membro interno do programa. Agora é com você, Rômulo. Obrigado pela presença. Bem, Marcelo, Alexandre, Sérgio e Júlio, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Bem, vou tentar ser claro e objetivo no sentido de ajudar a você, Marcelo, o Júlio e o Alexandre com relação ao texto, tá? Bem, não tome aqui aquilo que eu falar como crítica pessoal, enfim, mas são coisas que são importantes aí para você no sentido de melhorar o seu trabalho e melhorar, enfim, aquilo que você quer mostrar como trabalho, tá? Então, a primeira coisa, assim, que eu já ressalto e gostaria de dizer, Marcela, que, assim, você tem um tempo para apresentação e você precisa cumprir o tempo de apresentação, tá? Se você passar um pouquinho do tempo, não é um problema grande, tá? Mas quando você basicamente dobra o tempo de apresentação, é algo que não é desejável, tá? E aqui é só uma questão de alinhamento, tá? Eu, particularmente, assim, se for resumir a sua apresentação, você falou muito daquilo que você entende de mercado, enfim,
mas alguns pontos você precisa melhorar. Então, vamos lá que eu vou tentar falar do trabalho, da apresentação e os pontos de melhoria, tá? Você fez o trabalho com látex, correto? Pelo que eu vi. Isso. Pode me responder, tá? Não tem problema. Não, eu não entendi a pergunta. Não escutei Você direito. você usou o látex para escrever o trabalho, foi isso? Látex? Não. O seu trabalho está aqui, Marcelo Felipe Rodrigues. Você escreveu ele no Word? Como você escreveu? Word. Word, porque aqui parece... enfim, tudo bem. Legal. Porque parece bem o template que eu uso com látex, tá? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Tá gravando aqui, e aí fica mais fácil de você e o Júlio e o Alexandre avaliar o que é pertinente, enfim, tá? Eu vou capítulo a capítulo, o professor Sérgio já falou de algumas coisas que são relevantes no pré-textual, enfim, tá? E eu vou tentar focar naquilo que eu acho pertinente, tá? Capítulo 1. Você faz uma boa contextualização clara, enfim, daquilo que você pretende com relação ao projeto, enfim, tá? Contudo, eu acho que valem a pena aí alguns, digamos, alarmes para você pensar com o Júlio Alexandre. Então, ao meu ver, assim, duas coisas são importantes aí. A sua pergunta de pesquisa, acho que ela ainda precisa ser mais clara e direta, porque, assim, você coloca aqui, por exemplo, com base numa lista de itens, busca-se identificar aspectos relacionados, e aí você até deixou em negrito ali, né? Contudo, assim, eu acho que você precisava deixar claro qual é a sua pergunta de pesquisa. Eu vou formular uma aqui e verifica se é por aí, tá? Do meu ponto de vista, o seu trabalho ele está focado na seguinte ideia: quais fatores organizacionais promovem inovação eficaz em seguradoras brasileiras? Então, você precisa deixar claro a sua pergunta, porque é ela que te guia aos objetivos geral e específico, e é ela que vai te delimitar o seu trabalho, correto? Então, assim, do meu ponto de vista, eu gostaria de ouvir de você qual seria a sua principal pergunta de pesquisa. Eu sei que você tem todo o conhecimento, enfim, mas essa é uma questão importante, tá? Do seu ponto de vista. Como definir o seu trabalho numa pergunta de pesquisa? Qual seria a sua pergunta que você quer responder? Foi o texto que está em amarelo na apresentação que acabou não estando no trabalho. Quais fatores e práticas organizacionais mais contribuem para o sucesso da inovação no mercado segurador brasileiro? Legal. Então, isso tem que estar claro no seu texto, e é ele que vai desencadear as outras coisas, correto? No fim das contas, quando você finalizar o seu texto, é essa pergunta que você vai responder com a metodologia que você está propondo, tá certo? Então, é isso que você precisa fazer. Para que isso ocorra, qual o objetivo geral do seu trabalho e os específicos? Você colocou, você tem aqui no texto, enfim, tá? Mas eu acho que assim, você precisa deixar bem descrito, tá? Ou seja, você coloca a pergunta, você coloca o objetivo, aí você pode escrever ipsis literis, né? Ou seja, o objetivo geral do meu trabalho é esse. Como objetivos específicos, você tem 1, 2, 3, 4 específicos, e eles que linkam o encadeamento da sua metodologia, tá? Então, acho que é importante redefinir no seu capítulo 1 exatamente a pergunta, deixar bem claro os objetivos, o geral, ou seja, o geral vai guiar você qual a profundidade do seu trabalho final, inclusive relacionado às respostas, e os específicos é o que vai te guiar com relação à metodologia, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela depois, tá? Então, deixa claro isso no texto, tá? É bem importante. E aí também vale a pena você já incluiu, tá? Mas você pode detalhar um pouco melhor como é que vai ser a estrutura do seu trabalho, ou seja, os capítulos. O capítulo 2, ele trata sobre o cenário, o capítulo 3 escreve a metodologia, e aí você parou, né? Porque aí você falou bastante no capítulo 3
que é uma pesquisa teórica, que depois a gente pode até conversar o que é, enfim. Aí você falou do capítulo 4, ou seja, tem muito texto aqui que é desnecessário nesse ponto do trabalho, tá? Você pode fazer um resumo melhor aqui desses capítulos, tá? Da estrutura do trabalho, tá? Então, eu recomendo aqui no capítulo 1, deixar bem clara a pergunta de pesquisa, como você fez, claro o objetivo geral específico e dar uma enxugada nessa estrutura, porque, assim, quando você coloca aqui, capítulo 3, do meu ponto de vista como leitor, tem que ter um parágrafo aqui. Você colocou um parágrafo, a metodologia, a pesquisa teórica, aí você falou a base conceitual foi baseada em Tid, Burgerman, enfim. Enfim, tem ali 4 parágrafos que fala da estrutura do seu trabalho só relacionado ao capítulo 3. Então, enxuga isso aí, tá? Tem que estar resumida, tá bom? Então, no capítulo 1, é isso que eu tenho como sugestão. Você falou bastante do cenário do setor de inovação, tá? Isso eu gostei bastante. Aí eu concordo com o professor Sérgio que, assim, você falou muito de livro e pouco de realmente uma pesquisa bibliográfica focada em artigos, tá? É importante isso, tá? Então, o que você precisa deixar claro é, você até fez no seu trabalho, você colocou ali que você fez pesquisas, enfim, bases de dados, mas precisa ter um método e um critério, ou seja, você utilizou os livros, que são referências, enfim, que estão aí, que são importantes, mas, por exemplo, se eu pensar, por exemplo, em algo mais atual, do mercado de seguros, existem referências que discutem resultados e teorias, enfim, que foram baseadas no livro, mas com algum viés de uso prático, ou seja, validar a ideia ou validar a hipótese, enfim. Então, acho que você precisa melhorar isso no capítulo 2, tá? Ou seja, você falou bastante do macro, do cenário, isso é importante, mas acho que você precisa pensar agora no micro, que é, a partir do que você já tem, refinar, encontrar alguns trabalhos mais atuais e que discutem com a literatura que você já tem e que possa te devolver ali os elementos que você necessita, tá? Vejo também um outro viés importante que você pode pensar. Você falou bastante do mercado brasileiro, né? Se nós pensarmos a nível mundial, ou, por exemplo, das economias mais avançadas, como você mesmo disse, quais são as práticas nesses mercados? Você chegou a pesquisar alguma coisa? Que ali você foca bastante no mercado brasileiro, correto? Mas no capítulo 2, quando você pensa você até fez uma discussão dos mercados, enfim, de países, mas você chegou a fazer uma análise mais aprofundada de quais são as práticas adotadas em mercados internacionais, enfim? Você chegou a fazer essa busca, enfim? Porque, assim, do meu ponto de vista, acho que você poderia dar um pouquinho mais de detalhe nisso também, tá? Não precisa... Estou anotando aqui. Não, tá, sobre práticas internacionais. Assim. Como a minha experiência envolveu muitas empresas estrangeiras, dentro daquela fase inicial onde eu trouxe o que eu queria abordar no trabalho, e acho que quando a gente teve aula, cheguei a comentar com você a dificuldade que eu estava tendo de fazer essa tradução acadêmica da experiência prática, muita coisa que eu trouxe para dentro do trabalho veio desse conhecimento prévio em empresas multinacionais. Então, está no trabalho, mas não está citado que isso é internacional ou não, mas está. Não, perfeito. Você até coloca aqui, por exemplo, na figura participação do setor em PIB, aí tem lá África do Sul, Estados Unidos, enfim. Acho que você poderia, aí você falou do sandbox regulatório, enfim. Eu acho que ao final desse capítulo, do 2, você poderia fazer uma discussão do que você encontrou como cenário tipicamente brasileiro, que o Brasil ele tem um setor bem ativo em termos de inovação, mas uma comparação com, por exemplo, o mercado internacional. Quando você fala desses países aqui, por exemplo, vou tirar a África do Sul, que é um país em crescimento, que apareceu aqui, mas
Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Dinamarca, Coreia, França, tal, são países desenvolvidos no sentido econômico, e aí acho que vale a pena você pensar que o mercado brasileiro tem de similaridades, ou seja, o que nós usamos como bases, ou que nós fazemos de forma igual, o que nós fazemos de forma diferente e o porquê. Mas, basicamente, a pergunta final é por que nós fazemos diferente e o que isso está relacionado ao nosso mercado. Tá? Então, acho que é importante. Então, por exemplo, se nós pensamos em fraude, tem fraude de tudo quanto é coisa aqui no Brasil, correto? Como, por exemplo, a seguradora de veículo, ela trata a questão de fraude quando ela faz análise do sinistro, enfim, e como muito provavelmente isso é feito no exterior ou não é feito, enfim, só para nós entendermos a especificidade de algumas coisas no mercado brasileiro, tá? Acho que valeria a pena você fazer esse tipo de coisa, tá? Capítulo 3, a metodologia. Eu aqui acho que é o mais importante aqui, tá? Quando você fala da entrevista, enfim, do que você vai conversar com as seguradoras, eu acho que aqui é o que falta elementos para dar robustez ao seu trabalho. Tá? Então, quando você fala, você fez entrevista com 3 empresas, correto? Pode me responder. Pode abrir. Tá fechado. Foram 3 empresas. Tá, legal. Ou seja, você delimitou, e aí, ao meu ver, aqui tem uma falha ali na sua metodologia que eu acho que é importante você pensar, né? Você falou, qual foi o perfil dos participantes que você conversou nesses 3? Eu comentei lá na parte da pesquisa piloto, tá? Tinha um gerente sim. de TI, um superintendente de produto e um gerente de inovação. Ou seja, você conversou basicamente com a camada gerencial, correto? Sim. Então é o perfil que você tem. E é uma coisa que eu comentei que numa pesquisa onde eu quisesse realmente analisar estatisticamente os resultados para chegar a alguma conclusão, primeiro, mais empresas, abrangendo uma grande fatia do mercado, que não era o objetivo agora, e segundo, dentro da empresa, perfis de atuação, áreas operacionais distintas. Se eu perguntar para o cara do marketing e perguntar para o cara de operações, no meio do caminho tem o de TI, tem o de inteligência artificial, tem o de produtos, tem o jurídico. Gente, a gente vai ter visões totalmente diferentes sobre a inovação. E isso precisa ser ponderado de alguma forma. Como é uma pesquisa piloto, mais para dizer, olha, a minha pergunta assim foi, isso aqui mede a inovação da tua empresa? Isso aqui deixou alguma coisa de fora? E as respostas foram positivas, eu acho que eu consegui o meu objetivo. Porque quando a gente vai ver o material para elaboração de questionário e tal, uma das sugestões é, quando você elaborar um questionário, uma série de coisas, mas uma é, valide numa amostra se o teu questionário faz sentido. E isso eu acho que eu consegui. Foi o objetivo era validar. Aí é que é importante, tá? Se do seu ponto de vista você atingiu o objetivo, não está claro qual foi a metodologia ou quais foram, por exemplo, os perfis de participantes, segmentação, por exemplo, de seguradora, e a forma com que você analisou os resultados, né? Porque, assim, no texto isso não fica claro, tá? E aí é a minha crítica no sentido de que precisa melhorar, tá? Ou seja, você falou que é uma pesquisa teórica, que você usou o portal, enfim, só que, assim, do meu ponto de vista, tá faltando uma amarração aí, tá? Ou seja, você escreveu bastante coisa, mas no fim das contas você não tem claro como você colocou critérios para definição, enfim, você fez. Agora, como esses elementos eles se amarram ou como esses elementos eles são validados ou não com as entrevistas, tá? No sentido de que você tem dois caminhos aí. Você pode fazer uma análise mais estatística, que eu não recorreria a esse tipo de coisa, porque sua amostragem ela é pequena e estatisticamente você não teria resultados. Mas, assim, você precisa, se fosse eu, tá? Acho que pensar numa questão mais qualitativa do seu trabalho, ou seja, você precisa ter um instrumento
coleta de dados, que você fez as perguntas que tenham as amarrações, ou seja, o que você pretende validar, ter a pergunta correta, e aí você, a partir das respostas, você fazer uma avaliação. Do meu ponto de vista, acho que esse caminho metodológico está falho em algum momento, né? Ou seja, você utilizou o Scala Likert, que do meu ponto de vista traria mais um trabalho apontando para estatística, e pelo menos básica, enfim. E do meu ponto de vista, acho que o seu trabalho ele pode contribuir mais, não só nesse... Porque você não vai ter uma quantidade grande de pessoas que vai te responder, pelo que eu entendi. Então, eu iria mais pela avaliação qualitativa, que é focar nos pontos que você quer, ou seja, a partir dos seus objetivos, você desenvolver um roteiro de perguntas mais abertas, no sentido de que você consiga dialogar e dar mais flexibilidade às pessoas que vão responder ao seu questionário, e fazer a avaliação dos pontos que você pretende, que você encontrou na literatura, e fazer uma análise qualitativa disso, tá? Acho que isso é importante, do meu ponto de vista, não está bem claro no seu trabalho, tá? Como você vai coletar os dados corretamente e como você vai analisar, tá? Eu sei que você já fez, tá? Eu sei que você já conversou com 3 empresas, enfim, mas acho que isso é um ponto falho na sua metodologia e que precisa estar claro, tá? Porque, assim, do ponto de vista metodológico, não está claro o que você faz, nem como você pergunta, porquê da pergunta e qual o objetivo da pergunta no sentido de responder às suas perguntas de pesquisa. Tá? Então, acho que reflita sobre isso, porque isso é uma parte importante do seu trabalho que vai te devolver aí um bom resultado, tá? Acho que vale a pena você pensar nisso, tá? Não é uma crítica aqui que eu quero que você já saia fazendo, mas pense nisso, tá? Aí, acho que isso amarra bastante a sua metodologia, tá? O capítulo 4, ele está basicamente linkado ao 2, né? A questão dos artigos que você já trabalhou muito sobre livros, mas acho que você poderia incorporar artigos científicos mais atuais, no sentido de que você tem lá o Scopus, o Web of Science, enfim, você pode fazer uma pesquisa. E aí eu sugiro você também pensar, como o seu viés é muito mercado brasileiro, verificar o que autores brasileiros, enfim, ou nesse recorte mais geográfico, estão discutindo, porque é algo que você tem ali o fator geográfico como elemento importante, tá? O mercado brasileiro e muito provavelmente sul-americano, ele é muito diferente do mercado dos países desenvolvidos. Então, é por isso que você poderia fazer isso nesse sentido, tá? O capítulo 5, que é o resultado da pesquisa piloto, ele está muito relacionado ao 3, que é a metodologia, e aí, do meu ponto de vista, como eu disse para você, você precisa melhorar a metodologia de tal forma que você possa obter as respostas. Você já tem as respostas, muito provavelmente pela sua experiência, enfim, mas acho que falta essa amarração entre metodologia e as respostas, e o que essas respostas te indicam, tá? Como eu disse para você, acho que os comentários qualitativos, elas melhoram bastante, e o link com as hipóteses, enfim, analisando teoria e prática daquilo que foi feito, acho que é importante, mas só vai ocorrer quando você tiver claramente na metodologia o que você espera da resposta, né, como análise, e o que isso corrobora ou não, por exemplo, com a teoria, com a prática que você levantou nos papers e livros, enfim, que você usou como referencial teórico para essa discussão. Tá? Acho que é isso que é o resultado mais qualitativo, ou seja, a partir daquilo que as pessoas te respondem, e aí acho que a escala Likert não é uma boa, porque ela vai te falar apenas concordo, não concordo, concordo, enfim, você ter respostas mais abertas que você possa transcrever para o seu trabalho e fazer essa discussão. Então, por exemplo, um caso, vamos pensar que um gerente fala sobre tecnologias, né? Quais as tecnologias que mais habilitam o meu trabalho
cotidiano para inovação. Vamos dizer que seja inteligência artificial generativa. Então, os trabalhos teóricos que você pesquisou, eles corroboram com a descrição prática que o entrevistado te deu? Se sim, aí você vai fazer uma discussão. Se não, enfim, certo? Então, isso aqui é a análise qualitativa que eu acho que habilitaria muito o seu trabalho no sentido de ter maior profundidade das análises. Tá? Então, capítulo 3, metodologia, e capítulo 5, com a partir da metodologia, comumente eu peço para os meus alunos fazerem um quadro, enfim, do que você tem como objetivo, pergunta e qual a forma, ou o que você vai analisar. Isso linka com o capítulo 5, e você consegue fazer isso, tá? Então, acho que vale a pena você pensar, tá? E aí, eu também concordo com o professor Sérgio. Você pretende, como você já está da qualificação para frente, você ainda vai fazer mais entrevistas? Qual é o seu escopo de trabalho desse ponto até a sua defesa? Você pode... Das pessoas que eu poderia solicitar uma colaboração nesse escopo aqui, eu falei, eu tinha inicialmente 20 OKs, aí quando eu fui fazer, agora vamos colocar na prática, eu tive só 10, e na hora que eu cheguei nos 10, eu tive 3 respondendo, e um que diz que vai responder, mas já está 3 semanas parado. Então, acho que eu vou ter que considerar que eu não tenho embasamento para pedir mais, para conseguir mais informação. Eu acho que você pode considerar. As pessoas que te responderam, elas responderam um questionário fechado, foi isso? Responderam aquele instrumento, aquele formato da planilha Excel. Tá? Isso. O que eu tentei fazer? Uma coisa que fosse rápida, fácil e clara. Que não exigisse muito tempo. Aí, depois que eles me devolveram, eu falei, e aí, o que você achou? Aí teve um bate-papo rápido de minutos, não foi uma entrevista, tá? Olha, tem algum item aí, o que você achou, tal, não sei o quê, tá? Ele falou, aí eu ainda perguntei, isso teria aplicabilidade prática para fazer um diagnóstico inicial da tua? Tem. Então, dentro daqueles objetivos que eu tracei lá atrás da pesquisa piloto, quer dizer, os itens fazem sentido, os itens cobrem tudo, e esse questionário é fácil de responder, e ele permite dar um diagnóstico, eu consegui resposta positiva para todos. Então, eu me considerei satisfeito nesse sentido. Que o meu objetivo não era realmente colher informação sobre o mercado e dizer, olha, o mercado brasileiro, não era esse o objetivo. Era assim, testar um instrumento na prática. Tá, perfeito. Então, testar um instrumento também não está listado aqui na metodologia, tá? Então, acho que você precisa, de novo, tá? É uma crítica, porque, assim... o que está no seu texto, e mesmo que você apresentou, ele não discute exatamente com a forma com que nós analisamos a qualidade dos trabalhos, seja ela qualitativa ou quantitativa, do formato acadêmico e de como você prova ou não a hipótese que você colocou. Tá? Então, acho que você precisa rever esses 2 elementos, que são basicamente... Capítulo 3, metodologia, e o capítulo 5, que é a pesquisa piloto, no sentido de você corroborar e entender se aquilo que você propôs como objetivo será respondido ou não, será aprovado ou não, enfim, também essa é uma questão que você precisa lembrar, tá? Nem todos os objetivos eles serão, e todas as hipóteses serão provadas ou não, mas você precisa fazer essa discussão, tá? Acho que isso é importante. Tá legal? Do capítulo 6, basicamente, acho que, de novo, tá? Você poderia, da mesma forma, né? A partir daquilo que você colocou no capítulo 5, melhorar um pouquinho essas conclusões e recomendações, tá? Mas, de qualquer forma, assim, acho que é importante você refletir sobre aquilo que você fez, das dificuldades que você teve, enfim, e repensar esse caminho metodológico no sentido de que, se você não tem como... ter mais samples ou pessoas que vão responder, enfim, como você pode chegar a um resultado onde a sua pergunta de pesquisa seja respondida de acordo com o seu caminho metodológico. Tá? Acho que essa é uma falha
que não desmerece o seu trabalho, tá? Não isso, mas assim, e é comum também dos trabalhos que, que estão aí já do meio para frente, e acho que é uma dificuldade que você precisa melhorar no trabalho, tá? Mas enfim, você ainda tem tempo, tem um bom caminho para fazer, mas acho que vale a pena considerar esses aspectos, tá? Do ponto agora até a sua defesa, enfim, e repensar nessas coisas que vão melhorar a qualidade final das suas respostas que vão estar no seu texto final, tá bom? Basicamente é isso, tá? Uma pergunta, você já fez algum tipo de publicação, enfim? Eu estou com um artigo na fila e aguardando a resposta para publicação. Estou tentando. Não é simples, Maravilha. não é fácil. Não, isso é importante. Legal. Então, se você já está Eu estou nesse... atento aí a prazos de inscrição dos próximos eventos, congressos, para cumprir esse item também. Porque... Legal, mas você já escreveu algum paper, enfim, ainda não? Já tem um artigo lá no... Caramba, Simplex, sei lá. Simplex, não, maravilha. É o nome? Tranquilo, não, é só para você ter em mente que isso também é importante, tá legal? Então, assim, não tome nada como crítica pessoal aqui, tá? Muito pelo contrário, a minha ideia é que eu possa auxiliá-lo de alguma forma a melhorar o seu trabalho para que você possa entregá-lo, enfim, e obter êxito e melhorar, enfim, os aspectos acadêmicos do trabalho, tá bom? Eu vou devolver a palavra ao Agradeço Alexandre. muito. Tranquilo, e precisando de alguma ajuda, enfim, estou à disposição também, tá bom? Obrigado. Bem, muito obrigado, Rômulo, pelos seus comentários, pela leitura. Eu acho que eu Marcelo e Júlio vamos fazer um colóquio de pós-qualificação para discutir esses aspectos, que são muito importantes. Mas, assim, independente de qualquer coisa, muito obrigado pela atenção. Marcelo, agora, a não ser que você tenha alguma coisa a mais para comentar, agora é o momento da banca deliberar. Eu vou pedir para você sair da página, né? E fica de olho no WhatsApp, que quando for para você voltar, eu te aviso pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Tranquilo? Vou pedir permissão na banca também para o professor Júlio continuar conosco. Tudo bem, Sérgio? Só uma coisa, Alexandre. Você quer parar a gravação aí nesse momento, por favor? Ah, sim. Boa. Tudo bem. Estamos gravando novamente. Marcelo, a banca oficialmente te aprovou, né? Considere-se aprovada a qualificação. E agora, cara, você sabe que temos pouco tempo, tem muito trabalho a fazer. Eu e o Júlio vamos marcar uma reunião com você, mas antes disso, eu vou fazer aquele trabalho que eu falei isso aqui, essa gravação, amanhã vai estar disponível. No dia, o sistema não torna disponível, tá? E aí eu vou fazer aquele trabalhinho de passar no YouTube, mandar o link para você. Qualquer coisa você sempre vai poder verificar o que a banca te falou. E vamos trabalhar junto nesse prazo curto que nós temos, tá? Porque sei lá, né? Dia 24 de dezembro ainda é dia útil, não é? Mas eu não quero chegar nesse extremo, tá bom? Tá. E é isso. Algum comentário? Agradeço. Foi bem legal. Alguma surpresa, mas tudo bem. Tem que ser assim mesmo. Ok. Vou parar aqui a gravação.